Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma aula do nosso curso de Políticas Macroeconômicas. Na aula anterior, nós falamos sobre a taxa de juros, você entendeu como é que funciona a taxa de juros e como que o governo controla a taxa de juros, seja imprimindo dinheiro ou não imprimindo dinheiro, colocando dinheiro no mercado ou não colocando dinheiro no mercado. E nós chegamos aqui na nossa 10ª aula, nosso 10º encontro, aonde eu vou explicar um pouco mais para você sobre o conceito da balança comercial, tá? Que é um conceito macroeconômico muito importante que eu vou detalhar para você entender como que isso afeta a nossa economia, afeta a tua vida pessoal, dentro da tua residência, não importa onde você mora, ela vai ser afetada por conta da balança comercial, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a balança comercial é um componente importante quando a gente fala de transações econômicas entre um país com o resto do mundo. Como que o país ele fica mais rico? Conforme ele vai, de fato, quando a gente fala, lembra da lei da oferta e demanda, que a gente pegou uma aula inteira para falar sobre oferta e demanda? Quando o país ele tem algo que os outros países precisam e ele começa a exportar, ele produz e ele exporta, ele vai ficando mais rico porque ele vai tendo mais importância no mercado, mundial. É igual ao mercado regional, da mesma forma. Pensa só, o Brasil ele é um dos maiores exportadores de grãos de carne bovina e agropecuária. É o maior, se eu não me engano, é o maior. Ou seja, todos os outros países dependem do Brasil. Se eu não me engano, dados ali, dados alguns, está um pouco desatualizado, mas 30% da população mundial, 30% da população mundial, pensa só, são 7 bilhões de pessoas no mundo, mais de 7 bilhões. 30%, 30 ou 40% da população mundial é alimentado com alimentos produzidos no Brasil. Então o Brasil tem uma grande influência e uma grande importância perante o mercado mundial, na produção de alimentos. E assim você vai, então você vai ter de fato isso. E aí por que é uma balança? Porque também nem todo o país ele vai conseguir produzir tudo aquilo, tudo que precisa. Então ele vai ter que fazer importação, ele vai ter que trazer de fora certas mercadorias que ele não consegue produzir interno. Então a balança comercial ela vai trabalhar com isso, Como é que funciona de fato essa questão entre eu estar enviando, eu estar vendendo e eu estar comprando. É uma balança igual dentro de casa. Mas vamos entender um pouquinho mais como é que funciona. Eu vou trazer 2 exemplos para você. E quando a gente fala de balança comercial, o pessoal fala muito sobre superávit, tá? Então, superávit comercial, o pessoal fala, e depois o pessoal fala sobre o déficit comercial. Vamos entender o que é um superávit aqui. Vamos imaginar um país A, tá? Vou chamar aqui de país A, que é um grande produtor e exportador de café e petróleo, tá? Isso, café e petróleo. Então, durante um ano, tá? Durante um ano, ele vai exportar, ele exporta aqui, 3 bilhões em café, 3 bilhões de café, e ele exporta 4 bilhões em petróleo. Ou seja, ele tem aqui todo o poderio dele de exportação, um total de 7 bilhões, tá? Falando só de café e petróleo, beleza? Então isso exporta. Só que ele importa também. Por quê? Porque ele não, novamente, o país ele se especializa em produzir certas coisas por causa da sua questão geográfica, questão ambiental, enfim, produção, indústria e tudo mais. O exemplo Brasil, que certos itens, por exemplo, tecnológicos, não consegue produzir aqui, tem que importar para poder vender, porque o mercado está interessado, tem uma demanda daquele mercado. Então, o que acontece? Esse país aqui, ele importa 5 bilhões, tá? Ele importa 5 bilhões aqui, faz suas exportações em máquinas e equipamentos eletrônicos. Ele faz isso. Então, como que funciona aqui uma balança? Simplesmente um saldo. Então, assim, balança comercial BC é igual exportação menos importação. BC vai ser igual 7 bilhões menos 5 bilhões. Balança comercial é igual a 2 bilhões positivos. Ou seja, a gente teve um superávit comercial. Por quê? Porque eu exporto mais do que eu importo. Então, dentro de uma política, eu sou o cliente, eu tenho um poderio melhor, porque eu tenho aqui uma balança comercial positiva. Agora, quando a gente inverte, vamos pegar aqui, eu vou falar aqui do país B, tá? E aí, do país B, a gente vai estar falando de um déficit comercial. Déficit comercial. Então, vamos lá. País B. O país B, ele exporta, ele vai exportar aqui, de maneira, de forma, questões muito, de fato,
ele exporta produtos têxteis, tá? Então ele vai fazer exportações de produtos agrícolas e têxteis. Ele vai exportar aqui 7 bilhões em produtos agrícolas. Tá? Então ele vai exportar 7 bilhões em produtos agrícolas. Enquanto que ele tem aqui uma questão energética muito baixa, né? Ele não consegue produzir energia, por exemplo, ele não tem petróleo, então ele vai importar. Então ele tem a importação aqui, então ele importa 6 bilhões. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Em petróleo, porque ele não consegue produzir, ele não tem reservas de petróleo, né? Então ele tem que comprar petróleo. E aí ele também importa aqui mais 4 bilhões em tecnologia, tá? Produtos tecnológicos, produtos eletrônicos, enfim, vai trazer tudo isso para ele poder fazer. Então, se a gente olhar aqui, né, para o nosso resumo, então nós vamos ter aqui, ó, BC, né, ou seja, balança comercial, é igual exportação menos importação. BC é igual exportação 7 bilhões, né, menos 10 bilhões de importação. Então, BC é igual a menos 3 bilhões. Então, ele está em um déficit comercial. Por quê? Ele está comprando mais do que ele consegue vender. E o que isso importa? Tá? O que vai ter ali? Quais são os fatores que vão ter esse nível de importância? Quando a gente fala da balança comercial, lembra lá da lei da oferta? Eu tenho oferta, eu tenho que a minha demanda. Né? E aí, uma coisa que surge entre isso aqui, quando a gente fala de países, é o câmbio. Né? O câmbio. Por exemplo, eu tenho aqui $1 equivale a R$4, por exemplo. Né? Aí vamos supor que eu precise, se eu estou comprando, né, eu dependo daquele país para ele poder me fornecer, aquele país ele pode colocar novas regras comerciais, ele pode aumentar o preço, ele pode fazer, porque depende, eu dependo dele. Se eu não conseguir comprar dele, eu não consigo comprar de mais ninguém. Então, quando eu estou numa balança comercial desfavorável, em déficit, eu fico dependente de tudo que está à minha volta, dos países que estão me vendendo. Então, eu não tenho uma competitividade interessante perante a economia mundial e eu fico muito refém. Né? Por quê? Porque quando eu tenho demanda, a oferta vai regir de acordo com a demanda. Então, se eu tenho muita demanda, vai acontecer. A mesma coisa é o contrário. Então, se tem uma oferta, mas a minha demanda é baixa, eu não preciso tanto, eu posso, como país, negociar, dizer, cara, eu não quero pagar tanto aí no que está sendo estabelecido, eu não vou pagar, você faz o desconto aí e eu compro. Quem que compra? É o governo? Não. A questão da compra são as empresas brasileiras, as indústrias que vão revender. Né? O governo, ele observa, ele monitora, ele registra e ele também influencia certas negociações, principalmente quando a gente fala aí de negociações, né, de grãos, negociações de produtos, né, insumos e tudo mais, importação, por exemplo, de produtos tecnológicos, produtos ali que poderiam ser produzidos no Brasil, mas que às vezes a indústria prefere comprar de fora do que produzir, até por conta de custos. Então, a política comercial, o câmbio, né, eles vão trabalhar muito em cima disso, fazendo com que haja aí toda uma diferença e uma questão. É claro que, quando a gente fala da importância na balança comercial, a gente está falando que deve, né, isso está muito ligado à saúde econômica de um país. Ou seja, um superávit comercial, ele é um sinal de que a economia ela tem uma força e ela tem uma competitividade.
Enquanto que um déficit comercial prolongado, e aqui eu estou falando prolongado, por quê? Porque há períodos onde onde pode haver um déficit? Pode, como por exemplo, lá na pandemia da Covid-19, o Brasil teve que importar muitas vacinas, porque o Brasil não produzia vacinas, ele teve que importar. Então pode ser que naquele período ele ficou em um déficit comercial, ele importou muito alto volume, mas depois ele se recuperou e começou a ter um superávit. Isso pode acontecer? Pode. Mas o grave é quando é um déficit prolongado, que ele não se acaba. Isso vai indicar problemas econômicos. E aí eu vou ter uma dependência excessiva de bens importados. Esses bens importados eles vão ser precificados em outros valores. Por exemplo, na Argentina, durante a crise ali, que estava a visão, um iPhone 14, se eu não me engano, iPhone 13, eu não lembro agora qual que era, ele chegava a custar lá mais de R$500 mil. R$500 mil custava um iPhone na Argentina. R$500 mil. É muita grana, né? Se a gente fosse converter R$500 mil em reais, daria mais de R$20 mil um iPhone na Argentina, por conta da desvalorização do peso argentino, por conta de políticas comerciais e por conta de uma crise econômica argentina muito cruel, muito ineficiente ali a gestão econômica. A gente tem que tomar muito cuidado. A balança comercial, por mais que vai influenciar. Por quê? Porque se o comerciante, se a indústria está pagando mais caro no produto, vai repassar mais caro para a gente que é consumidor. Por isso é importante a gente entender a balança comercial. Eu espero que você tenha feito me entender, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula. Obrigado por assistir até o final. Estou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!